Olá, queridos, que a graça e a paz de Jesus seja sobre a tua vida. Aqui o pastor Marcelo, éramos para estar juntos hoje à noite. Hoje, dia 4 de dezembro, estava no aeroporto quando eles mudaram o meu voo e eu só chegaria hoje aí depois das 11 da noite. Então, por esse motivo, fiquei impedido de participar deste encontro episcopal com vocês, mas é com alegria que, graças a Deus, aqui a minha equipe já num pronto atendimento está produzindo para vocês esse sermão, esse vídeo, para poder também compartilhar aos seus corações. É sempre com muita alegria que eu recebo estas oportunidades da parte de Deus para poder trazer instrução, inspiração, este compartilhamento daquilo que o Senhor, Ele faz, tem, deseja para as nossas vidas. Por isso que eu quero que você agora, por favor, ore comigo nesse momento, buscando em Deus instrução e iluminação para o tempo que passaremos juntos aqui. Senhor, eu te agradeço, Pai, por estes irmãos preciosos, líderes poderosos que o Senhor tem levantado para abençoar o Brasil. Obrigado pela Igreja Esperança, obrigado ao Senhor pelos seus pastores, sua liderança e, ó Deus, toda esta equipe episcopal que tem feito a diferença onde eles estão. Traga aos nossos corações aqui o apontamento, o direcionamento do Teu Espírito de forma a nos levar, Senhor, a cada vez mais avançar, fazer com que o reino de Jesus expanda sobre a terra. Oramos com fé em nome de Jesus. Amém. Há uma palavra que Deus trouxe ao meu coração neste último mês e sempre quando Deus me traz um apontamento e eu tenho as oportunidades, essa é uma mensagem que eu gosto de compartilhar em vários lugares com pessoas que eu amo e que quero ver também crescimento. Porque mensagens para mim não são como fábricas de pães onde você faz para larga escala ou você simplesmente quer ficar produzindo o maior número possível. Eu recebo e tenho no meu coração os apontamentos que vêm da parte de Deus como uma rema, como algo muito importante que precisa não apenas ser dito uma vez, mas repetido várias vezes para que no coração haja um fundamento, uma fundamentação e uma grande multiplicação. Então, por exemplo, há uma palavra que eu compartilhei com vocês pela primeira vez, o Senhor me trouxe aí em Goiânia, junto aí com o pastor Rony, esse amigo querido, onde lá em João capítulo 20 falei sobre os destinos proféticos e esta mensagem ela já tem abençoado muitas vidas. Então é nesse nível que eu quero compartilhar com vocês agora e eu quero que por gentileza você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1 e acompanhe comigo a partir do versículo 2. A palavra de Deus nos diz: Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Essa é a primeira parte desta genealogia, onde nós encontramos as três, onde cada uma delas constituída de 14 gerações. Essa é a primeira, depois temos a do exílio e, por fim, a subseguinte. Mas essa geração que fala, são as gerações que tratam da genealogia do Messias, de Jesus. E essa primeira parte fala muito comigo, talvez ao leitor desavisado, e eu também já fiz isso várias vezes, quando me deparei com genealogias durante a minha leitura, simplesmente a gente vai virando a página. Mas existem, sem dúvida alguma, ensinamentos, revelações extraordinárias aos nossos corações. E, querido, quando me deparei com essa genealogia, essa primeira parte, logo me veio o destaque dos únicos 3 nomes femininos aqui. E você aí percebeu a Ruth, a Raabe e a Tamar. E aí, quando eu penso nas histórias destas mulheres, me vem ao coração uma expressão
Que difícil, que complicado. E talvez até a afirmação, meu Deus, suas histórias são complicadas demais para poder dar certo. E talvez mais próximo dos grandes enredos de novelas mexicanas, quando você começa a acompanhar as vidas destas mulheres, você diz, meu Deus, que criatividade, parece que foi um roteiro escrito para formação de um filme ou de uma novela mexicana, como eu acabei de compartilhar e falar, mas na verdade são histórias reais. Aconteceu. E eu quero chamar a sua atenção, querido pastor, porque muitas vezes quando olhamos para a nossa própria vida, para a nossa própria história, a gente acaba acreditando muitas vezes em mentiras do inferno, onde vem aos nossos ouvidos este sopro dizendo é muito complicado para dar certo. Por que você não desiste, Marcelo? Por que você não deixa isso para lá? Vai fazer outra coisa, vai vender seguro. Por que você não tenta a vida na política? Igreja é complicado demais, lidar com gente, com pessoas. Não deu certo até agora, por que você acha que vai dar certo daqui por diante? Eu não sei se você já ouviu esse tipo de voz, ainda mais depois de um ano como esse, do 2020, onde ainda estamos atravessando esse problema sério com a pandemia, onde os nossos governantes, a maioria deles, não agem com seriedade e em desculpa de proteger vidas, na verdade estão com interesses obscuros. É difícil e cada estado tem tido suas particularidades e temos acompanhado pelas mídias as grandes aberrações que estão acontecendo no Brasil e no mundo por conta dessa pandemia. E aí, queridos, você e eu passamos momentos difíceis como líderes religiosos, como pastores de igreja, porque onde na história recente da igreja nós ficamos com portas fechadas durante 6 meses. Meus amados, eu não sei a tua realidade como foi, mas aqui em Araçatuba nós chegamos a ficar 4, 5 meses com as portas fechadas, sem poder ter ajuntamento, receber pessoas, compartilhar. E aí, é claro, tivemos acesso à internet, vídeos, mas irmão, desde quando as pessoas afirmam com tanta veemência e querem acreditar que esse é o novo normal? Quando que isso pode se tornar um novo normal? Um absurdo, nada substitui a comunhão, o ajuntamento, a celebração coletiva. E existem ferramentas como essa que eu estou usando agora com vocês, onde a mensagem estará chegando aos seus corações, mas querido, nada pode impedir a igreja de avançar, de se reunir, mas nós ficamos 5 meses, alguns estão aí, eu tenho colegas no sul do Brasil que já na segunda-feira, após as eleições, vieram as novas regras e as igrejas fecharam novamente. Que desafio! E aí você diz, é complicado demais para dar certo esse negócio, eu vou desistir, eu não quero fazer mais isso não. Vou procurar outra coisa, eu já sou aposentado, eu não preciso dessa dor de cabeça tirando o meu sono. Olha, amigo, colega, é por isso que eu quero trazer ao seu coração hoje uma palavra de ânimo. Vamos lá, eu gostaria de pensar de trás para frente, porque nós começamos a ouvir sobre Tamar, depois Raabe e, por fim, a Ruth foi citada. Então, de trás para frente, mas na verdade a ordem cronológica, de fato a primeira é Tamar, mas invertendo, vamos começar com a Ruth. Você conhece bem a história dela, uma moabita. Essa moabita, ela se casa com um judeu, mas ela fica viúva. Ela, então, junto com sua sogra, que também ficou viúva, ela tinha uma concunhada chamada Orfa, as duas, na verdade, eram moabitas, e quando as 3 mulheres, Noemi, Orfa e Ruth, ficam viúvas, a Noemi diz, olha, eu já sou velha demais, eu não vou poder casar-me novamente, gerar filhos e dar a vocês como maridos, voltem para a casa de suas mães. As duas choraram, as duas não quiseram, mas a Bíblia diz que Noemi insistiu. Mas depois de insistir, a Orfa então se despediu e foi embora, mas a Ruth trouxe uma palavra muito poderosa. Ela diz assim, onde você for eu vou, onde você ficar eu fico, teu Deus é o meu Deus, teu povo é o meu povo, e que o Senhor me castigue se
eu não ficar com você até que a morte me separe. Uau, que afirmação! Meu irmão, se você acha forte uma afirmação dessa num casamento, imagine da mulher falando para a sogra. Ela está conversando com a sogra. Olha o nível de aliança que essa mulher tem. Bem, as duas retornam para Jerusalém, na verdade, Belém. Elas retornam para Belém e quando chegam em Belém, elas vão para o campo de Boaz, porque Noemi, ela não tinha direito sequer às terras que eram do marido, porque era a cultura da época, as leis da época, por conta dela ser mulher. Mas você conhece também sobre a regra do resgate. Então, a Ruth, ela vai até o campo de Boaz pegar daquilo que está sobrando para ter pelo menos o que comer no final do dia junto com sua sogra. Mas a Noemi fala assim: mulher, vai lá, você tem ainda uma roupa decente? E a Ruth fala: tenho sim. Então se veste, se perfume, vai até o Boaz, se apresente a ele e peça que seja resgatada. E queridos, você conhece a história, parece tão complicado. O Boaz fala: olha, eu vou cuidar de vocês, mas puxa, eu já sou velho, deixa isso para lá. Mas Noemi insiste, Ruth insiste, e aqui, meu irmão, você já vê a Ruth sendo resgatada por Boaz, a sorte dessas mulheres sendo mudada, transformada. Uau! E onde ela está? Simplesmente na genealogia de Jesus. Uma moabita. Bom, se já é extraordinária essa história, o que falar da Raabe, que era prostituta? Essa mulher, ela está em Canaã, dentro de uma cidade fortificada, murada, era a cidade mais fortalecida da época, hoje, ainda a das mais antigas do mundo, uma cidade milenar, e você tem um grupo de jovens, claro que era uma pequena multidão, mas quando eu olho para Josué e Caleb, eles estão ali liderando uma turminha cuja média de idade era 20 e poucos anos, porque os de 40 para cima morreram no deserto. E essa turma agora, que não eram guerreiros, porque os guerreiros morreram, eles agora vão invadir. Os 2 espias enviados para poder averiguar foram para a casa da Raabe, e eu gosto do que a Raabe disse. Você abrir sua Bíblia lá em Josué capítulo 2, eu acho que vale a pena conferir, porque é muito inspirador. Olha só, queridos, versículo 9, olha o que a Raabe diz para aqueles espias. E lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra, vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, olha isso, é Deus em cima nos céus, embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor, que assim como fui bondoso com vocês, vocês serão bondosos comigo. E essa mulher declara então a sua fé e confiança no Deus de Israel. Essa mulher não foi para a igreja, ela não aceitou o apelo para entregar a vida para Jesus. Essa mulher, meu irmão, não frequentou a escola dominical, não foi para nenhum seminário, não assistiu live de nenhum pastor famosão, nada disso. Ela ouviu dos feitos do Senhor e creu. Bom, o resultado, a vida dela é poupada, ela se casa com Salmão, que era um dos príncipes ou dos principais das tribos de Israel, e, meu irmão, ela se casa com ele, e de repente o nome de uma ex-prostituta está na genealogia do Messias. Bom, vamos para Tamar. E com relação a Tamar, na verdade, eu até que gostaria de dar uma ênfase um pouco maior. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis capítulo 38. Não quero me alongar muito, porque sei que seus líderes, seus pastores têm uma palavra poderosa e encorajadora, rema também,
para inspirá-los nessa noite episcopal, nesta reunião, neste ajuntamento. Mas reflita comigo. Gênesis 38, eu vou parafrasear para a gente ganhar um pouco de tempo aqui, ok? Veja só, o contexto você sabe bem. José, ele está agora no Egito como governante, mas ele era odiado pelos irmãos. Eu acredito que até compartilhei esse sermão com vocês aí no Goiás, Goiânia, quando estive pregando em algumas das minhas visitas aí com vocês. Eu gosto muito da história de José. O José, ele é ameaçado de morte, seus irmãos tentam matá-lo. Ele é jogado num poço. A pergunta: de quem foi a ideia de vendê-lo? Foi do Judá. O Judá que deu a ideia. Um bando de ismaelitas estavam passando, ele foi vendido e foi levado para o Egito. Seus irmãos retornam para casa. O Jacó, que tinha perdido a esposa amada, Raquel, já sofria, mas agora também ele recebe a notícia da morte de José e ele quase morre em depressão e angústia. José vai para o Egito, você conhece a história do José, não é a questão aqui, ele se torna governador, mas o capítulo 38 de Gênesis é como se abrisse um parênteses na história de José. O capítulo 38 fala justamente de um momento muito difícil na vida do Judá, porque olha que interessante, por essa época Judá deixou os seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Por que eu estou destacando isso para você? Relembre do início, da introdução, onde eu falei que tudo parece muito complicado para dar certo. Sabe, às vezes pensamos assim, não vai dar certo porque a minha família é muito complicada, meus parentes são muito complicados, a minha história é muito complicada. Talvez eu esteja conversando hoje aí com alguém que está aspirando o ministério pastoral, o episcopado, alguém que quer ser um líder, mas tem sido desanimado por setas malignas dizendo sua vida é complicada demais, seu passado é complicado e você não vai conseguir, você não serve. Não, para poder chegar lá tem que fazer parte da cúpula da igreja, tem que fazer parte da liderança, você nunca vai ser notado, você nunca vai conseguir. E olha, eu vejo então a história aqui de Judá e ele simplesmente se afasta. Tipo, cansei dessa vida, cansei, sabe, de ter que ficar aturando a preferência do meu pai com relação a José, cansei de ter que ficar aguentando a preferência, onde a vida inteira ele expressou-se apenas para sua esposa Raquel e desprezou a minha mãe, a Lia. Eu cansei de tentar agradar meu pai, eu cansei de tentar provar o meu valor, eu tentei, mas não deu certo, ou seja, é muito complicado, eu estou indo embora, fui. E a Bíblia fala, ele se afasta. O pai está sofrendo, o pai precisa de apoio, tem uma mentira pairando no ar. O que o Judá faz? Ele vai embora. E os seus outros irmãos, mesmo que ele ainda não gostasse do Benjamim, o caçula, filho de Raquel, mas ele tem outros 9 irmãos que precisavam de apoio, atenção, amparo, mas ele não está nem aí. Ele é um dos irmãos mais experientes, mais velhos. Não era o mais velho, mas um dos mais. Bem, a Bíblia fala que esse Judá, esse varão, ele se dá em casamento com uma mulher, tem 3 filhos, Onã e Selá, 3 filhos. Aí entra em cena a Tamar, porque o mais velho, o Judá, dá em casamento com Tamar. Mas a Bíblia fala que o ele era perverso, alguém mau, coração. Irmão, é pesado, porque a Bíblia fala que Deus matou o Triste porque também nesse tempo Judá fica viúvo, ele perde a esposa. Bem, lembra que eu falei há pouco aí com relação a Ruth, a lei do resgate, e aí o Judá fala para
o filho, porque era uma cultura, ainda não era uma questão da lei, porque nós estamos aqui, né, antes de Moisés. Quando eu falo da Ruth, isso já está lá na frente, que já era uma lei, mas aqui fazia parte do costume, da cultura, porque é onde você continuava a dar seguimento à descendência do seu irmão, à família. Então o Judá fala para o Onã: dê descendência para o seu irmão e tome a mulher dele em casamento. O que o Onã faz? Se casa com ela. Ele se casa, mas na verdade, irmão, o Onã, ele é um cara egoísta, ele só pensa nele, ele se aproveita da esposa, se aproveita da viúva do irmão do irmão mais velho, mas a Bíblia fala que ele lançava sua semente na terra e não engravidava a Tamar de propósito, porque não queria gerar descendência ao irmão. Eu costumo compartilhar da expressão que o fruto não cai longe da árvore. Você tem você tem um filho, no caso do Judá, perverso, e Deus ceifa a vida dele. Você tem um segundo filho egoísta, perverso, e o que Deus faz? Ceifa a vida também de Onã. É no mínimo para levar o Judá a pensar, e é o que ele faz. O que está acontecendo? O problema está onde? Ele fala: tem alguma coisa errada, eu perco meus 2 primeiros filhos, que desgraça, que coisa terrível. E aí ele fala assim para Tamar: volta para a casa do teu pai, quando o Selá crescer, for mais velho, aí eu vou dar ele em casamento para você. Faz isso, filha, vai. E ela então obedece e ela vai para a casa do pai. Só que na verdade o Judá, ele não faz nada disso. Ele na verdade ficou com medo, falou: eu vou perder meu filho mais novo. E na verdade, meu irmão, quando nós estamos em algum erro, é mais fácil achar a culpa em outro do que assumir o seu próprio erro. E ele então fala: culpada deve ser a Tamar. Bem, Tamar tinha uma veste onde expressava o seu compromisso de que não estava disponível para nenhum homem, era viúva e que aguardava algo. Mas ela fica sabendo que o Judá vai fazer a tosquia das ovelhas, e ela então se coloca no caminho onde ela sabia que o Judá iria passar. Ela tira suas vestes de viúva, você conhece a história, e aí ela se camufla, ela coloca um véu sobre o seu rosto, e quando o Judá passa, pensou que fosse uma prostituta ritual. E aí estava já viúva um tempo, ele viu a prostituta, falou: agora é a hora. E ele então vai até a Tamar, pensando que era uma prostituta, faz uma negociação, e a negociata foi um cabritinho, só que ele não tinha nenhum cabritinho ali, e ele prometeu que levaria no dia seguinte. Então a Tamar fala: faz o seguinte, me dê o teu anel e o teu bordão, que era o selo. O anel era o selo, né? O bordão que comprovava a sua liderança, que era da casa dele. E o Judá concordou e procederam, foram embora. No dia seguinte ele mandou levar o cabritinho e trazer de volta o selo e o bordão, mas não se achou nenhuma prostituta cultual naquele lugar. Um tempo passa e aí vem uma notícia para o Judá: tua nora se prostituiu, engravidou. Meu irmão, sabe o que o Judá faz? Vamos trazer ela aqui, vamos queimar essa mulher. Olha que desgraça, irmão. Vamos queimar. Aí, quando a notícia chega lá na Tamar, ela fala: tudo bem, pode me queimar. Só fala para o Judá que o pai da criança é dono deste selo, deste anel e desse bordão. Quando o Judá pega e reconhece que era dele, ele declara: essa mulher é mais justa do que eu. Complicada essa história, sim ou não? Não é? Mas eu quero te chamar a atenção para algo. Quando isso acontece, lembra que a fome ainda continua no Egito e em Canaã. Judá retorna para a casa do pai porque eles têm que buscar comida no Egito. E é nessa hora que o Benjamim vai acompanhando os irmãos, porque o Judá convence o pai. E
Quando José prende o Benjamim e vai deixá-lo lá prisioneiro, o Judá se manifesta e, ao manifestar-se, ele chega para o José e diz assim: libera o menino, eu vou ficar no lugar dele. É nessa hora que o José, ele se manifesta como o José e não como governador do Egito, porque ele percebe que alguma coisa aconteceu. E o que é que acontece? Agora eu quero concluir e peço a sua atenção. Pastor, eu quero dizer a você, de uma forma muito convicta, de que o que Deus te chamou para fazer, Ele vai realizar na tua vida. Deus não errou quando chamou você para o ministério. Deus não errou quando colocou você onde você está para exercer pastoreio, cuidado, zelo e expansão do reino. Deus não errou. Você é especial. Eu quero que você repreenda estas vozes contrárias que têm levado você a pensar a desistir ou desanimar. Repreenda as vozes que têm surgido durante essa pandemia, onde o inimigo está querendo trazer uma depressão, tipo, olha, não vai dar certo porque é complicado demais. Para de ouvir nas mentiras onde o diabo fala: a igreja não reconhece o seu trabalho, suas ovelhas não reconhecem o que você faz. Quem diz que você precisa de reconhecimento das ovelhas? Quem reconhece o teu trabalho é o Senhor. E é Ele quem te levanta, promove, sustenta, cuida, supre. Por que o Judá, ele procede de uma forma tão diferente agora? O pai havia perdido a esposa, que tinha morrido. O Simeão ficou preso no Egito por ordem de José e ele perde o José. Ele sofre a perda de 2 filhos. O Jacó fica chorando a perda da esposa, a perda de Simeão e a perda de José. Quando o Judá se afasta, ele chora a perda da esposa, a perda do e a perda do Onã. Deus vai permitir o que for necessário para trazer você de volta ao centro. Você não precisa sofrer o que o Judá sofreu. Tanto que a história dele está registrada para que você e eu aprendamos, nos consertemos, aprumemos o nosso caminho de acordo com a centralidade da vontade de Deus. Mas se necessário for, Deus vai permitir ventos contrários, só para trazer teu coração de volta. Sabe, queridos, o Judá agora está transformado. Ele agora diz: se o Benjamim não voltar, o meu pai não vai suportar, ele vai morrer. E eu não quero que meu pai sofra. Por quê? Porque agora eu sei o que é sofrer a perda de um filho. Agora eu sei o que é perder uma esposa amada. E eu amo meu pai. Algumas coisas aconteceram no passado, complicado demais, eu não entendia, mas agora o Senhor me ajudou a compreender cada detalhe, cada profundidade de tudo aquilo. Meu irmão, na verdade, aquele aprendizado, aquele arrependimento, aquele amadurecimento na vida de Judá transforma a história de Israel. Porque através da entrega desse homem que se colocou no lugar do pai, o Jacó agora é trazido para o Egito, junto com toda a sua família, onde eles prosperam no Egito. Suas vidas são preservadas e eles crescem de uma forma sobrenatural. É no Egito que eles alcançam a casa dos milhões de pessoas, no Egito. Queridos, vamos concluir? Onde eu quero chegar com tudo isso? Se Deus pega uma Tamar, que fingiu ser prostituta, se Deus pega uma Raabe, que era prostituta, se Deus pega uma Ruth, que era estrangeira, mas o que as 3 têm em comum? Fé. E que fé é essa? A fé pelo ouvir. A Tamar ouvindo sobre as promessas de Deus para Abraão, Isaac e Jacó. Ela sabia. O Judá sabia das promessas de Deus. Quem era Judá?
A Raabe ouviu dos feitos do Senhor, ouviu de Canaã, de dentro de uma cidade fortificada, ela ouve, ela aplica a fé e ela diz: o Deus de Israel é o único Deus no céu e na terra. A Ruth, uma moabita, ela ouve o testemunho da sua sogra, do seu marido e fala: a partir de hoje, o seu Deus é o meu Deus. Eu quero te dizer que o justo é justificado pela fé. Continue a depositar toda a tua confiança e toda a tua fé no Senhor. É Ele quem vai te levar a um novo patamar no teu ministério. É Ele quem vai te fazer prosperar durante essa pandemia, esse tempo de incertezas para o mundo, porque no mundo espiritual não temos incertezas, nós temos convicção, somos mais que vencedores. Eu quero concluir essa palavra orando e abençoando a sua vida. Eu compartilho do fundo do meu coração essa mensagem com o sentimento de levar você a romper como nunca rompeu, a prosperar como nunca prosperou antes no seu ministério. Se falarem ou se soprarem, sejam pessoas ou espíritos imundos que soprem na sua consciência ou no seu ouvido pensamentos e palavras do tipo: é muito complicado para dar certo, desista. Você vai se lembrar dessa meditação: eu vou prevalecer, porque eu persevero pela fé nas promessas do Senhor, para a minha vida, para o meu povo, para o meu rebanho, para a igreja onde Ele me colocou. Honrarei meus líderes, honrarei meus pastores, porque aquilo que eu semeio eu vou colher. O Senhor é comigo. Fez assim na vida da Raabe, da Ruth, da Tamar, transformou a história do Judá. Por isso que Jesus é o leão da tribo de Judá. Eu também prevalecerei. É complicado, mas Jesus dá jeito. Pai, obrigado por essa oportunidade, mesmo impedido de estar pessoalmente por conta da perda ou da mudança de uma passagem aérea. Mas eu creio que através desse vídeo, esses colegas, esses pastores serão tremendamente abençoados, encorajados. E eu quero liberar esta palavra profética de apontamento para o próximo ano que está se achegando. Sejam eles fortalecidos, superadas as lutas, os traumas de 20, porque na verdade, Senhor, não vieram para nos abater, mas para nos fortalecer e preparar para coisas maiores. Eu assim, Senhor, libero essa palavra, abençoo os meus colegas, meus amigos, em nome de Jesus. Leva, Senhor, a Igreja Esperança a um lugar que eles ainda nem experimentaram, um lugar, Senhor, de grande crescimento e avanço e multiplicação. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amados, um beijo no coração de vocês. Os amo muito. Querido pastor Rony e todos os demais líderes preciosos aí, um beijo no coração de vocês. Os amo muito. Quem sabe o Senhor não prepara uma agenda para estarmos juntos de forma presencial em breve. Tá bom? Fiquem na paz do Senhor. Até uma próxima oportunidade.